peguei o violão e fiz tchan, tchan. Quando a chuva... Ele falou, é essa. Olá, meus amigos do Requinal, estou aqui hoje de volta com meu amigo Dom Beto. Hoje eu estou estreando um novo quadro. Qual que é o quadro? Eu quero entrevistar o Dom, porque o Dom vai ganhar um programa aqui. Mas eu acho que o programa vai ser bem legal. Eu quero primeiro contar um pouquinho da história do Dom Beto, fazer umas perguntas para ele, para dividir com você. Esse músico que é considerado o pai da soul music aqui no Brasil. E aí, Dom, como você chegou aqui? Você é uruguaio, é isso? Eu sou uruguaio e tal. Foi na época, eu cheguei aqui em 74. Né? 74, as coisas não estavam lá, aquelas coisas na América Latina no geral, né? Mas apareceu uma oportunidade de a gente dar uma passada aqui, fazer algumas coisas aqui. Nós tínhamos um conjunto lá no Uruguai, com minhas irmãs e tal. E aceitamos o convite e viemos para cá. Isso de que ano? Isso em 74. Já estava o regime militar? Sim, porra, o regime militar era um regime considerável na América Latina toda, né? Mas aí, vocês chegaram no Rio de Janeiro, é isso? Não, a gente foi para Brasília, olha só que louco, né? A gente foi para Brasília porque nós tínhamos a mãe de um amigo nosso que morava em Brasília e a gente foi para lá, porque era o único lugar que a gente conhecia alguém. Então nós conseguimos chegar lá em Brasília e começar a fazer alguns trabalhos lá, fazendo uns trabalhos em Goiânia também, que Goiânia é do lado, né? Aí conhecemos Goiânia também, começamos a tocar por lá. Chegaram a tocar para festa política? Sim, chegamos a tocar no Yacht Club de Brasília, que era cheio de políticos e tal, aquela turminha toda, a turma boa, né? mas e daí, como que você veio para o Rio daí? Que então, foi? aí a gente foi para, acabou que apareceu um empresário, um cara que vendia shows, bailes e tudo mais, que na época existia bastante, e o cara era de Campinas, então ele gostou da banda, viu a banda tocando e contratou a gente, alugou uma casa lá em Campinas para levar a gente para lá. Então você foi para Campinas? Já, nós fomos Campinas primeiro. Aí ficamos em Campinas trabalhando com esse cara, fazendo shows, fazendo bailes e não sei o quê. Aí a gente acabou indo para São Paulo. Quando terminou esse lance com esse cara, apareceu uma oportunidade de ir a São Paulo e a gente foi para São Paulo. E aí começamos a tocar em São Paulo, na noite de São Paulo e tal. Nossa, tudo isso antes do Rio. Eu achava que sua história já começava no Rio de Janeiro. Não, né? começou em São Paulo. Aí teve uma hora que eu, lá por 76, por aí, 77, eu já estava meio querendo fazer, eu já estava compondo, sempre compus assim, né, e tal. E queria ir para o Rio de Janeiro, queria, acabei saindo da banda, deixando a banda e fui para o Rio de Janeiro. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro lá pro final de 76, por aí. Tá. Cheguei lá, pá, comecei a fazer umas coisinhas muito legais. Foi interessante a minha chegada no Rio, porque eu cheguei à noite, não conhecia ninguém. E aí eu só sabia de Ipanema e Copacabana, né? Que é o mais famoso fora do Brasil, quem conhece Copacabana e Ipanema, quem não conhece, né? Aí eu fui para, não, Ipanema, não sei o que, eu fui em Ipanema. Aí cheguei em Ipanema, peguei uma condução, cheguei em Ipanema com a guitarra e a mochila, e aí eu olhei assim, tinha um bar, né, chamava Botequim 19, o lugar, e estava tendo um som ao vivo, de um trio, piano, baixo e bateria, e os caras curtindo assim e tal. Aí eu cheguei e fiquei do lado de fora, porque era aberto assim, e os caras tocando no fundo e tal, e o cara do piano levantou assim e eu vi que eu estava lá, né, com a guitarra e tal, né, eu olhando assim, achando legal aquilo. Aí ele fez assim, me chamou. Aí ele falou, você de onde que é? Conversando, tocando e conversando comigo. Eu falei, eu sou do Uruguai, estou chegando no Rio agora. Isso aí o quê? É uma guitarra. Quer tocar com a gente? Então coloca aí. E aí eu comecei a tocar nesse lugar, nessa noite que eu cheguei. Que foi incrível, né? Mas e daí? Daí para você chegar e... Qual foi esse período entre você chegar no Rio e você chegar na Som Livre e apresentar uma música? Então, aí acontece que eu comecei a trabalhar como músico de estúdio primeiro. Né? Eu conheci umas figuras que começaram a me chamar para gravar. Então eu comecei a gravar na RCA Victor, na CBS, que existia na época, e não sei o que, como músico de estúdio. Toquei no disco do Gerry Adriani, toquei no disco o último disco do Lafayette, que era um cara que tocava órgão, que fazia muito sucesso, música instrumental na época. O último disco que ele fez, eu toquei guitarra nesse disco. Toquei assim, eu tocava, era música de estúdio, né? E
e tocava, me chamavam para gravar, eu chegava lá e gravava. Gravei com um monte de gente assim que era muito louco, né? Isso daí que ano? Isso aí em 77 por aí. Aí eu conheci o Walter Dávila Filho, que era o filho do humorista Walter Dávila, Ok, né? lembro. Da escolinha do professor Raimundo e tal. E o cara era produtor na CBS. E um dia ele chegou para mim e eu falei para ele, ó, tem umas músicas aqui e tal. Ele falou, ah, tal, então vai lá na minha casa, né? E me mostra, né? Vai lá na minha casa e me mostra. E aí eu fui na casa dele e comecei a mostrar as músicas e tal. Ele gostou muito, ele falou, ó, amanhã vamos fazer uma fita que eu quero pegar essa fita e levar pro cara e tal, mostrar, não sei o que. Vamos pegar o estúdio B da CBS, que é para isso mesmo, e a gente fazer uma fita. Aí eu levantei para ir no banheiro, e que eu levantei, ele pegou o caderno e ele olhou assim as músicas que eu tinha mostrado, só que eu não tinha mostrado Pensando Nela, que foi a minha música de sucesso. Eu não tinha mostrado essa música, porque eu achava que essa música era muito simples. Eu falava, pô, já mostrei umas músicas muito mais legais do que essa, né? Essa é uma musiquinha simples, tá? Não vou mostrar. E não mostrei. Quando eu voltei do banheiro, ele estava com o caderno na mão e falou, ah, você não me mostrou essa, né? Aí eu falei assim, ah, mas esse é muito simples, não, mas mostra aí. Aí eu peguei o violão e falei, tchan, tchan, quando a chuva... Ele falou, é essa, para, é essa. Pegou o telefone e ligou pro Guto Graçamelo da Som Livre. Ô Guto, achei a música que a gente está precisando para a novela, que essa novela era a Dona Xepa. Ah, então foi assim que tudo Sim, começou. foi isso é que tudo começou. Ele falou, achei a música que a gente estava precisando. Eles estavam precisando de uma música e ele achou a música. Ele falou, eu achei, mas eu nem cantei. E eu falei assim, mas isso é muito louco, porque eu nem cheguei a cantar a música inteira. Depois eu cantei para ele a música. Ele achou legal só o começo. Quando a chuva... Ele falou, é essa. Ligou, já fez tudo lá, canta aí. Amanhã de manhã vamos gravar. Eu gravei no outro dia de manhã, já gravei a música para a novela. Não tinha disco, não tinha nada, gravei só essa música. Você gravou a música só para a novela? Só para a novela. Ok. Só para poder entrar na novela, porque eles estavam lançando a novela e estava faltando uma música. Então eu gravei, depois a gente vê o disco, vê o que vai fazer, vamos gravar essa música. Aí eu gravei, chamou Picolé, Lincoln Olivetti, maravilhoso, os músicos, Paulo César, puxa, só uma fera mesmo. Eu tive o privilégio de trabalhar com muitos feras no Rio de Janeiro. Agora eu queria que você contasse agora como que surgiu Pensando Nela. Então, essa música aí eu compus assim, eu morava em Copacabana, nesse meio tempo eu já estava com uma certa, não muito dinheiro, mas já tinha uma graninha, morava em um quarto, porque o Rio de Janeiro tem isso de legal, né? Que você chega e você tem sempre um quartinho que você pode alugar num bairro legal e tal, que já tem uma cama, tem um guarda-roupa, você começa a se virar legal em função daquilo, né? Eu acho bacana isso no Rio de Janeiro. E eu morava em Copacabana, que dava da minha rua tinha a avenida, né, a Nossa Senhora de Copacabana, e depois ao fundo eu conseguia ver a Avenida Atlântica. Do meu quarto, da janela do meu quarto dava para ver a praia. Era muito legal, pessoal, show de bola. E aí eu estava lá, eu estudava, quando eu tinha um tempo livre, eu ficava lá, às vezes ia à praia e tal. Mas eu compunha muito, eu estudava muito, porque eu tinha um objetivo, né? Assim, tipo, eu queria... Eu falei, se eu ficar de praia e tal, depois eu vou para a praia, né? Então era um estrangeiro muito branquinho no Rio de Janeiro, que eu trabalhava muito, eu estudava muito, né? Então eu compunha e tal. E aí um dia tinha uma chuva, que estava caindo uma chuva daquela de parar o Rio de Janeiro. Tanto é que parou mesmo, parou o carro, tudo, porque lá tem esse lance, né? Quando tem uma tormenta muito grande, o mar invade a avenida e aí... fica impossível, então não passa ônibus, não passa carro, ninguém anda na rua, Nossa Senhora de Copacabana também inunda, fica tudo muito inundado. Eles não, a estrutura que eles têm para isso aí é meio precária no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito antiga, né? Em relação ao preparo que eles têm para encarar essas coisas. Eu não sei hoje como está, mas na época não era legal. E aí eu estava sentado na janela tocando, já estava dedilhando assim, tipo, eu estava com o violão na mão e estava pensando na melodia. Aí eu vi um cara passando, vindo assim, a pé, naquela chuvona. E o cara assim, meio cabisbaixo, assim, ele vinha, devagar, assim, como se fosse uma tarde de sol. Eu falei, pô, o cara tá louco, mano. Ou então ele está pensando nela. E aí eu comecei, o cara vindo, e eu, quando a chuva me molhar,
pelas ruas vou andar, estarei pensando nela. E o cara passando. E o cara nem sabe que ele me inspirou para fazer essa música. E talvez ele nem saiba que quando saiu essa música, que essa música foi feita com ele passando na rua. Foi incrível aquilo lá. E, então foi assim que nasceu o Pensando Nela, que se tornou um sucesso. Então, quem sabe não é você que estava lá passando, hein? Que rua? Era uma rua da onde? É, do Rio de Janeiro. Mas você não lembra Copacabana? Era Nossa Senhora de Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana. Que ano que era? 77. Aí 77, na Nossa Senhora de Copacabana, de repente está tomando chuva lá, a música aqui, ó. Grande amigo Dom. Nem me lembro quem é, mas tudo bem, né? E aí, 78, gravei para a novela e que maravilha. Então é isso. Esse é o Dom, que a partir da próxima semana ele vai estar com um programa dele aqui falando sobre música, falando sobre um pouco da história dele e o principal, trazendo convidados para tocar ideias sobre música, Sim, né? Exatamente. Vai ser muito legal. Vai ser um programa que a gente já tinha feito, mas era só áudio, agora vai ser... Então, a gente teve um podcast, né? Um podcast e tal, agora a gente vai poder abrir isso aí, vai poder trazer convidados, vários e tal, e vai ser muito legal, eu espero que vocês gostem. Vai ser bem instrutivo também. A gente vai falar de blues, vai falar de um monte de coisa, vai falar de harmonia, de ritmos, né? De coisas latinas que é... Ah, opa! Arriba! Vamos fazer bem bonitinho. Viu? Então, para finalizar, nos brinde com uma música. Jamaica, tierra querida, solo te canto esta vez. Y aunque mi cuerpo delira, al son de tu hijo el reggae, everybody, yeah. Jamaica, 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 yeah. Cuánto me diste, Bob Marley.